do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios. Isso vai acontecer com alguma frequência, viu, gente? Sempre confundo livro, carta, evangelho, mas estamos expondo a carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 1. A partir do verso 1. Todos abriram? Se você quiser, pode acompanhar aqui pelo projetor. Já está ali. Opa, muito bem. Efésios capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até aí vamos orar? Nosso Deus e Pai, peço que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Oro também para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, a fim de que conheçamos a esperança para a qual o Senhor nos chamou. Oramos em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Bom, quem quiser, já está publicado lá no site o esboço da pregação de hoje com o tema, óbvio, da pregação, o elo vital. Nós vamos entrar hoje, efetivamente, na carta de Paulo aos Efésios. Semana passada, a gente fez um panorama, a gente deu uma olhada de maneira geral em toda a carta, e agora nós vamos entrar efetivamente no texto. Vamos entrar já no início da carta de Paulo aos Efésios. E antes até mesmo de começarmos a falar sobre o texto propriamente dito, eu quero lembrar algumas particularidades desta carta especificadamente. John Stott, ele diz o seguinte: ninguém pode chegar ao fim de uma cuidadosa leitura da carta de Paulo aos Efésios com o evangelho privatizado, porque Efésios é o evangelho da igreja. A ideia de Stott é dizer que se você ler Efésios com cuidado, você vai perceber que o evangelho, ele está muito mais ligado ao povo de Deus do que a algo pessoal, algo próprio. E a nossa ideia ao expor Efésios, porque sempre que formos ler uma carta, formos ler uma epístola, ou um livro, ou um evangelho, enfim, sempre que formos ler porções das Escrituras, uma das perguntas que devemos fazer é: o que eu vou encontrar nesse texto? O que eu vou estudar nesse texto? O que eu vou estudar nessa carta? O que eu vou estudar nessa epístola? O que eu vou estudar nesse evangelho? O que eu vou estudar nesse livro? Porque ao responder essa pergunta, você vai ter já um panorama de tudo que vai ser tratado naquele livro, naquela carta, naquela epístola, naquele evangelho. E quando perguntamos, o que eu vou encontrar quando eu começar a estudar Efésios? Efésios ensina aos crentes as gloriosas implicações de ser igreja de Cristo. Em outras palavras, Efésios ensina como é bom ser igreja do Senhor. Efésios ensina como é glorioso fazer parte do povo de Deus. Ainda que o termo igreja, o termo povo de Deus, atualmente, esteja um pouco russo, nebuloso, enferrujado. Ainda que para muitos hoje igreja, povo de Deus, significa muitas coisas, exceto o que a Bíblia ensina. Ainda assim, é importante olharmos para o que as Escrituras dizem e percebermos o que ela nos ensina em relação a ser igreja, e é isso que nós vamos fazer quando estudarmos então a carta de Paulo aos Efésios. Lembrando que era a carta predileta de João Calvino.
E eu tenho, para mim, que se João Calvino gostava de Efésios, deve ter coisa boa aí, né? O ex-presidente do Seminário Teológico de Princeton, um dos mais importantes da história, talvez não da história da igreja, mas certamente da igreja reformada, ele referiu-se a Efésios como a mais madura e a mais relevante para o nosso tempo das obras de Paulo. Ele disse, olha, se tem uma obra de Paulo que é relevante para esse tempo, é Efésios. Efésios é uma porção muito atual da Bíblia, visto que promete uma comunidade unida. Efésios fala muito ao coração do homem vivendo no século 21, porque ele fala de uma comunidade unida em um mundo desunido. Efésios é atual porque fala de reconciliação ao invés de segregação. Efésios é atual para os nossos dias porque ela fala de paz em oposição à guerra. Termos que nós temos visto com grande frequência nos nossos dias. 3 questões introdutórias nos confrontam quando lemos esses 3 primeiros versículos da carta de Paulo aos Efésios. Essas 3 questões introdutórias dizem respeito à autoridade do que está escrito, quem está por trás das linhas dessa carta, quem está por trás do ensino dessa carta. Segundo, quem são os destinatários da correspondência, para quem essa carta foi enviada, quem são aqueles que vão ouvir a mensagem dessa carta e, principalmente, qual é a mensagem dessa carta. Nesse sentido, o nosso objetivo nessa manhã será fazer 3 considerações introdutórias importantes. Primeira consideração, a autoridade da carta. Segunda consideração, os destinatários da carta. E terceira consideração, a mensagem da carta. E aí, finalmente, nós vamos perceber como essas 3 coisas estão ligadas de maneira objetiva e definitiva. O que une essas 3 coisas? O que une esses 3 objetivos? O que une esses 3 aspectos? O que une a mensagem, a autoridade, os destinatários e a mensagem da carta. Então, já fazendo aqui um spoiler, né? Já indo lá para o fim da exposição, o elo vital, o que une a autoridade da carta, os destinatários da carta e a mensagem da carta, é Jesus Cristo. O elo vital é o próprio Senhor Jesus. O que une toda essa história, a massa que une toda essa história, é o Senhor Jesus Cristo. Então, já indo para a conclusão e aplicação, o elo vital é o Senhor Jesus. Mas, falando aí então de cada um dos aspectos, começando pela autoridade da carta. Versículo 1, parte A, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Primeiro ponto a destacar aqui é que Paulo refere-se a si mesmo com o título que Jesus deu aos seus 12. Quem primeiro intitulou os seguidores de Jesus de apóstolo foi o próprio Senhor Jesus. Agora, interessante que Paulo usa um título que Jesus deu para os seus 12 para ele mesmo, sendo que ele não era parte desses 12 iniciais. Historicamente, tanto no Antigo Testamento quanto no judaísmo rabínico, no judaísmo da época de Jesus, essa palavra apóstolo, ela significava alguém que foi escolhido especialmente. Essa palavra dava a ideia de alguém chamado. Essa palavra dava a ideia de alguém enviado com autoridade para ensinar. Quando na literatura da época aparecia a palavra apóstolo,
o que os leitores da época iriam ler quando lessem a palavra apóstolo, é que ali estava alguém devidamente autorizado para falar em nome de outro alguém. Paulo, ele não tinha se oferecido como voluntário para esse trabalho. A igreja não nomeou Paulo para esse trabalho. Pelo contrário, a vocação dele surgiu, emergiu do próprio Senhor Jesus, do próprio Deus. E Deus não só vocacionou Paulo, escolheu Paulo, mas também comissionou Paulo para exercer essa função. Se realmente as coisas aconteceram como nós cremos, se realmente as coisas aconteceram como o texto bíblico relata, se Paulo é o apóstolo enviado, designado por Deus, chamado, autorizado para ensinar em nome de Deus, então nós deveríamos dar bastante atenção ao que está escrito. Se você, como eu, crê que Paulo de fato é um apóstolo chamado e enviado por Deus, nós precisamos prestar muita atenção. Nós temos que lembrar que Paulo não está falando como um indivíduo qualquer. Paulo não está ventilando as suas opiniões pessoais. Paulo não está ensinando como um mestre humano, capacitado, porém falível. Paulo não está ensinando nem mesmo como o maior missionário da igreja. Ele está ensinando como um verdadeiro apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Portanto, Paulo é um mestre cuja autoridade é exatamente a autoridade do próprio Cristo. Quando Paulo diz apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, ele está dizendo, olha, eu estou aqui em nome de Cristo, eu estou aqui em nome do próprio Senhor Jesus, eu estou falando com a autoridade dele, é como se ele estivesse falando. Ele está falando com as palavras do próprio Deus e com a autoridade inerente das palavras do próprio Deus. O que Paulo escreveu é como se Deus estivesse pessoalmente escrevendo. Assim, desprezar o que está registrado aqui é desprezar a própria pessoa de Deus. Rejeitar o que está escrito nessa carta é rejeitar o que o próprio Deus está falando. Paulo está dizendo, eu não vim aqui por vontade própria, eu não fui enviado por um partido político, eu não fui enviado por uma escola, eu não fui enviado por um povo, eu fui enviado pelo próprio Deus e eu falo em nome dele. Portanto, prestar atenção ao que vai ser escrito, prestar atenção ao que vai ser falado, é de sumíssima importância. Wayne Grudem, um bom teólogo sistemata, ele afirma o seguinte: a essência da autoridade das Escrituras, está na sua capacidade de nos compelir a crer nelas e a elas obedecer, fazendo que tal fé e obediência sejam equivalentes à fé e à obediência ao próprio Deus. O que o Wayne Grudem está dizendo? Que a autoridade da Bíblia deixa eu explicar isso de maneira melhor. Eu poderia falar aqui horas e horas sobre a formação do cânon. Poderia falar para vocês como se deu a formação do cânon, revelação, como se deu a revelação, primeiro por teofanias, Deus aparecia, falava com o povo, depois por meio dos profetas, e por fim, falou pela própria vida do Filho. Poderia dizer para você aqui como se deu
a escolha, né, o reconhecimento dos livros do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, dos escritos do Novo Testamento, como se deu isso, historicamente, poderia citar dados históricos, teológicos e tudo mais. Mas nada disso poderia te convencer melhor do que quando você lê essa palavra e essa palavra fala no seu coração. Poderia gastar horas de argumento, mas eu vou dar um argumento só. Abra ela e leia. Você verá o próprio Deus falando com você. Se isso não for capaz de convencer, nada é. Nada é. Argumentos nenhum poderão ser capazes de convencer. Por quê? Porque o que nos faz falar que isso aqui é palavra de Deus é porque quando nós lemos ela, nós somos compelidos a obedecê-la como palavra do próprio Deus. O sola escritura, só as escrituras, foi uma das bandeiras mais importantes da Reforma Protestante. Se teve algo que a Reforma Protestante trouxe de importante, foi um retorno à autoridade das Escrituras, tão somente das Escrituras e apenas das Escrituras. Um documento em resposta às teses de Lutero, um documento romano, da Igreja Católica Romana, afirmou o seguinte: quem não se apega aos ensinamentos da Igreja Romana e do Papa como regra infalível de fé, a partir das quais até mesmo a Sagrada Escritura deriva sua força e autoridade, é um herege. Ou seja, na tradição católica romana, o Papa e a Igreja são infalíveis. Por quê? Porque até a própria Bíblia deriva da Igreja e do Papa. Lutero disse: não! Voltamos ao que os apóstolos diziam: eu sou enviado do próprio Deus. Então, o que Lutero estava querendo ensinar é o seguinte: Paulo afirmou, eu estou falando em nome de Deus, então eu fico com o que as Escrituras dizem. Ah, mas se a igreja romana, se o Papa falou, está nas Escrituras, ok, não está, rejeito. Na dieta de Worms, quando Lutero foi chamado a comparecer perante os bispos e responder sobre as suas teses, no fim eles falaram: você rejeita? Ele falou: a minha consciência está amarrada à palavra de Deus, eu não posso fazer isso, porque eu estou refém da palavra de Deus. Em outras palavras, ele disse o seguinte: eu ouvi a verdade, eu não posso rejeitar mais a verdade. Os autores bíblicos repetidamente afirmam que as palavras da Bíblia, apesar de humana, são do próprio Deus. Isso os autores bíblicos falaram várias vezes. Para não ir muito longe o texto que acabamos de ler, mas quantas vezes lemos os profetas e quando eles escrevem o seguinte: assim diz o Senhor. Portanto, todas as palavras nas Escrituras são inteiramente verdadeiras. Portanto, todas as palavras das Escrituras são verdadeiras e não contém erro em lugar algum. Vou repetir: a Bíblia não tem erros. Não tem. Não existem inverdades, não, Paulinho vai me corrigir. Não existem inverdades ou falsidades afirmadas em nenhuma declaração da Bíblia. Não existem. Deus pode até se calar em relação a algum tema. Por exemplo, a Bíblia não é um tratado científico. Por isso, a Bíblia não dá detalhes da criação, ela diz apenas que Deus criou todas as coisas. Ela não diz como se deu essa criação em detalhes, ainda que ele diga como foi: 7 dias, criou isso primeiro, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo outro, fez o homem, depois a mulher, e etc. e tal. Mas como foi os detalhes disso? Não há. Para dar um exemplo. Talvez
o grande problema atualmente esteja ligado à interpretação da Bíblia. Talvez o problema hoje não está ligado a reconhecer que é a palavra de Deus ou não. Talvez o problema hoje não está ligado em admitir que a Bíblia é palavra inspirada por Deus. Você for nas variadas igrejas por aí, de vários ramos do cristianismo, você vai ouvir as pessoas dizendo, não, a Bíblia é palavra de Deus. Mas talvez o grande problema hoje esteja ligado à interpretação da Bíblia. Nós temos um curso na plataforma da Escola da Nave que eu realmente indico para todos os crentes. Hermenêutica. Interpretação. Está lá, de graça, gratuito. O mestre não é muito bom, não, mas perdoa o mestre. Né? Pega pelo menos o conteúdo lá, se você não quiser ver as aulas, porque ele é meio prolixo, lê os resumos que ele fez lá, são uns bons resumos. Brincadeiras à parte, óbvio, está lá de graça. Mas permita-me fazer aqui uma espécie de resumo dessa aula em algumas ferramentas que podem ajudar você na hora de interpretar a Bíblia. 4 ferramentazinhas muito simples. Primeira ferramenta. A Bíblia diz o que a Bíblia diz. Primeira ferramenta. A Bíblia diz o que a Bíblia diz. O que essa ferramenta vai te ajudar? Essa ferramenta evita de você acrescentar coisas ao que está escrito no texto bíblico. Por exemplo, já ouviram alguma pregação sobre as pedras de Davi? Davi pegou 5 pedras. Uma era a esperança. Uma era a misericórdia. A outra era a compaixão. O texto não fala isso. Então o que o texto fala, pastor Léo? O texto fala que Davi pegou 5 pedras. O que a Bíblia está dizendo? Que Davi pegou 5 pedras. Não acrescente elementos ao texto bíblico. Outra pregação comum é sobre a armadura de Saul, né? Que Davi foi usar a armadura de Saul e ela não serviu. E tem diversas conjecturas sobre por que a armadura de Saul não serviu em Davi. Sabe por que a armadura de Saul não serviu no Davi? Porque eles tinham um corpo diferente um do outro. Não, mas é porque Davi estava querendo usar a roupa do outro e você não pode usar. Irmãos, para com isso. Fica no que a Bíblia diz. O que a Bíblia está falando? Isso, então pronto. Pastor, mas eu tenho curiosidade, irmão. A curiosidade matou o gato. Não faça afirmações que o texto não faz. Não tente descobrir por vontade própria. Ou não tente descobrir ou criar uma teologia a partir de algo que o texto não diz. Irmãos, e eu vejo com muita frequência, com muita dor, isso acontecendo no nosso meio. E eu não digo nosso meio só a Igreja Nave, mas no meio evangélico de maneira geral. Coisas absurdas que o texto não declara, que o texto não fala. Então, primeira regrinha, lê o texto. O que o texto disse? Isso aqui. Se ele não disse, acabou. Não faz conjecturas. Não acrescente coisas ao texto. Segundo, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é uma ferramenta muito útil. Ela nos ajuda aonde? Nos textos mais complexos. Então, no texto mais complexo, apele para passagens mais evidentes para ajudar a interpretá-lo.
Se você está lidando ali com um texto das Escrituras mais difícil, Isaías é um texto muito difícil. Os profetas, de maneira geral, são textos difíceis, porque eles estão escrevendo em formato de profecia. Então, a profecia, ela tem 3 elementos. Ela pode já ter se cumprido, ela pode estar se cumprindo, ou ela pode se cumprir apenas no futuro. Então, ao ler, você tem que ter uma atenção maior. Mas como decifrar um texto mais difícil? Procurando outros textos para te ajudar a interpretar. Se o intérprete, ou se você mesmo, falar assim, tem uma nova revelação de Deus, foge, irmão. Foge rápido. Foge. Se o camarada vai ter uma nova interpretação de Deus, foge. Se o cara começar a usar termos que são estranhos às Escrituras, termos até mesmo que são usados de maneira muito boa no mundo, o mundo corporativo, o mundo dos negócios, ele alcunha termos que são muito bons para o mundo corporativo, mas que não servem quando vão falar de Escrituras. Então, o indivíduo começou a usar, ou você começou a usar termos que são corporativos, foge. Que é um exemplo de como que o texto interpreta o próprio texto. Já ouviu aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Quem já ouviu? Quem já ouviu isso quando está enfermo? Alguém está doente, né? Não, irmão, calma, todas as coisas cooperam para o bem, né? O indivíduo sai ali, bate na quina da mesa, né? O dedinho até vira para o lado assim, o nego chora de dor. Fala, não, mas todas as coisas cooperam. Irmão, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nesse mesmo texto, Paulo diz o que são todas as coisas e quem são aqueles que amam a Deus. Então, quais são todas as coisas? É todas as coisas? Todas as coisas? Não, é todas as coisas que o texto diz. Se você abrir lá depois, você vai ver que, o que são todas as coisas? Chamado, justificação e glorificação. Predestinação, justificação e glorificação. Todas as coisas, chamado, predestinação, justificação e glorificação. Para quem? Para todos aqueles que Jesus chamou com o propósito de transformá-los à imagem de seu Filho. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8,30 vai dizer o que são todas as coisas e quem são os que amam a Deus. Então, o texto interpreta o texto. Para não ir muito longe, nós, a partir de semana que vem, vamos começar a falar das bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O texto vai dizer para mim quais são as bênçãos de maneira ordeira. E eu acho que todas as coisas são bênçãos espirituais nas regiões. Não são. Então, a ferramenta útil para você, deixa a Bíblia falar o que ela quer falar. Não tire conclusões precipitadas. Outra coisa, quando a gente fala que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, não se apegue aos textos mais complexos. Não se apegue a textos que são difíceis de interpretação. E eu confesso que os tem na Bíblia. Inclusive tem um livro muito bom, são os 40 textos mais difíceis da Bíblia. Eu esqueci o nome do autor agora, mas ele vai explicar os 40 textos, ou tentar explicar, obviamente, eu acho que ele não vai conseguir, porque são de fato muito difíceis. Mas, sabe o que você tem que se apegar? A mensagem essencial da Bíblia. Qual é a mensagem essencial da Bíblia? É o Evangelho. Deus criou todas as coisas, lembra que a pastora falou aqui agora dos 4 elementos? Deus criou todas as coisas, o homem caiu no pecado, Jesus veio para restaurar esse homem e nos promete um mundo restaurado, um mundo glorificado. 4 elementos. Então, vi um texto complexo, fala assim, beleza, eu não estou conseguindo interpretar direito, então deixa eu ficar na essência do texto, que é um texto que muita gente busca interpretação sobre ele, o de Gênesis 6, que fala que
os filhos de Deus tiveram relação com as filhas do homem. Quem são os filhos de Deus? Quem são as filhas do homem? Não sei. O texto não diz isso. E eu não devo perder muito tempo com isso. Eu devo me lembrar apenas que a Bíblia relata o plano de Deus para salvar o homem. Terceira ferramenta. Respeite os gêneros literários da Bíblia. Os autores bíblicos já usaram gêneros diversos. Narrativa. Por exemplo, o Antigo Testamento, quase toda uma narrativa. Por isso você vai ver lá o texto contando de homens que tiveram 6 mulheres, 10 mulheres, 1000 mulheres. O texto não está dizendo que deve ser feito desta maneira. O texto está dizendo que era assim que acontecia, está narrando uma história. Nós temos as poesias, nós temos poesia muito presente nos Salmos, nos Provérbios, Eclesiastes e tudo mais, mas temos também poesia no Novo Testamento. Em Efésios a gente vai lidar com poesia. Os autores bíblicos usavam bastante poesia. Profecia. Então, a maneira de interpretar uma profecia é diferente da maneira de interpretar uma poesia. Epístola. Todos esses gêneros literários, eles foram usados para contar a história da redenção. Todos eles contam a mesma história, só que de diferentes maneiras. E aqui vai um exemplo. Às vezes nós interpretamos a poesia como se fosse doutrina. E a doutrina como se fosse poesia. Vou dar um exemplo. O cara vê um provérbio, especialmente os da internet, né? E fala, não, isso aqui é lei. Então o cara lê lá no Facebook ou no Instagram. Assim como o homem imagina em sua alma, assim o é. Ele faz toda uma teologia em cima desse texto. Interpreta o texto literal. Sem respeitar a parte poética. Por exemplo, Provérbios. Sabe qual é o objetivo de Provérbios? Lembra que eu falei aqui no início, que quando você for ler uma carta, uma epístola, ou qualquer outro livro da Bíblia, você tem que lembrar qual é o propósito. Qual é o propósito de Provérbios? Salomão quer retratar a vida real. Salomão, ele observou a vida. Ele observou a vida e retratou como ela é. Então, por isso você vai ver lá, muitas vezes Salomão retratando coisas assim, da vida real, por exemplo. E aí eu vou fugir de Salomão, porque o Provérbio 31 não é de Salomão, mas ele retratando a vida da mulher na época. Quem defende feminismo devia ver Provérbios 31, aquela mulher empoderada. Mas enfim, ele está retratando a vida real. Eclesiastes, o mesmo autor, Salomão, diferente. Em Eclesiastes, Salomão quer que o homem veja a vida como Deus a vê. Em Provérbios ele vê a vida pela lente do homem. Como se Provérbios, Salomão estivesse olhando a vida horizontal. Eclesiastes é como se Deus estivesse olhando para a vida e falando, vocês deviam viver assim. Por isso que ele fala, tudo é vaidade. Do ponto de vista de Deus, tudo é vaidade. Então, quando o cara lê lá um provérbio, né? Assim como o homem imagina em sua alma, ele o é. Ele faz disso uma lei. Ele faz disso aí uma doutrina. E aí quando ele lê lá, quando Jesus abriu a sua boca e disse, qualquer pessoa que se divorciar, exceto por relações sexuais ilícitas, casar com outra mulher, comete adultério. Ele fala, veja bem, não é assim. Então ele faz da doutrina poesia e da poesia doutrina. Por quê? Porque a poesia agrada o coração, a doutrina não. Quarto e último, e eu preciso andar rápido. Esse é fundamental. Cuidado com os estudiosos da internet. Cuidado.
Existem pessoas maliciosas ou somente despreparadas, usando essa ferramenta tão preciosa que é a internet. Então, cuidado. Nós temos uma lista, a pastora Flávia tem uma lista. Quantas pessoas tem naquela lista sua? A pastora Flávia tem uma lista de 50 nomes de homens e mulheres que nós podemos dizer para você que vai entregar um conteúdo saudável para você. Então faça uso disso. Lembre-se, interpretação equivocada gera aplicação incorreta. Se eu interpreto o texto bíblico errado, o que vai acontecer? Vou aplicar errado. Ponto 2. Os destinatários da carta. Parte B do versículo 1. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Na segunda parte do versículo 1, Paulo emprega 4 termos para descrever seus leitores. Primeiro termo, santos. Paulo chama a igreja de Éfeso de santos. É óbvio que Paulo não está usando essa palavra tão familiar para nós, nos dias de hoje, para referir-se a alguma elite espiritual dentro da congregação. Paulo não está dizendo o seguinte, eu vou escrever aqui para uma elite espiritual agora, só os santos. Paulo não está escrevendo para um grupo excepcionalmente piedoso. Paulo está escrevendo para a totalidade do povo de Deus. E ele está considerando aqueles homens e mulheres da igreja de Éfeso como santos. Por quê? Porque ele estava levando em conta o fato de que quem os faz santos, não são eles mesmos, mas quem os chamou. Eles são santos não pelas suas próprias práticas. Eles são santos não porque viveram uma vida piedosa, que era um grupo de elite, uma tropa de elite da igreja. Não. Eles são santos porque foram unidos a Cristo. E a união com Cristo os faz separados para Deus. Segundo, Paulo os chama de fiéis. O princípio anterior vale para aqui também. Paulo não estava escrevendo só para os fiéis da igreja, porque se assim o fizesse, provavelmente ele excluiria uma grande parte, se não todos. E não porque a igreja de Éfeso era ruim, porque se fizesse isso aqui hoje, seria a mesma forma. Eles são fiéis porque eles confiam, ou porque eles têm uma confiança comum. Todos eles confiam em Cristo Jesus. Terceiro, ele vai dizer, estão em Cristo, santos e fiéis em Cristo. Estar em Cristo é uma união vital e pessoal com o Senhor Jesus. Portanto, com o povo de Cristo, estar em Cristo é estar unido com o povo de Deus, é estar unido com a família de Deus, é estar unido com o próprio Deus. Estar em Cristo é uma condição que todo aquele que foi chamado, justificado e que recebeu a salvação em Cristo Jesus ocupa. Eles estão em Cristo, não por nada que fazem, não por nada que são, não por terem vidas excepcionais diante de Deus, não porque são uma elite entre o povo de Deus, não, é porque eles estão unidos àqueles que o tornam povo. A Bíblia tem outras terminologias para se referir a estar em Cristo. Por exemplo, Jesus chegou a dizer que nós somos como ramos na videira. Somos como ramos da videira. O apóstolo Paulo vai dizer que somos membros do mesmo corpo. John Stott assevera que é impossível, preste atenção, é impossível fazer parte do corpo sem estar relacionado com a cabeça e também com os membros.
Ninguém faz parte do corpo se não tiver uma ligação vital com a cabeça e com os outros membros. E o último aspecto, Paulo diz: estão em Éfeso, estão em Cristo e estão em Éfeso. Ou seja, eles têm dois lares. Eles estão com o pé em duas canoas ao mesmo tempo. Porque eles residem igualmente em Éfeso e em Cristo. Eles estão ao mesmo tempo em Cristo e na cidade de Éfeso. Irmãos, muitos dos nossos problemas decorrem do fato de que nós nos esquecemos de que somos cidadãos de dois reinos. Muitos dos nossos problemas decorrem do fato de que nós ignoramos que pertencemos a dois reinos. Que nós estamos em Cristo, mas estamos em Éfeso. Que nós estamos em Cristo e estamos em Belo Horizonte, ou qualquer outra cidade. Bom, a igreja, ela é a comunidade de todos os crentes de todos os tempos. Éfeso, em Cristo, santos e fiéis. Essas quatro expressões, esses quatro termos que Paulo se referiu aos destinatários da carta, nos lembra dessa realidade. Que a igreja, ela é a família, a comunidade, a união de todos os crentes em todos os tempos. No Novo Testamento, o termo igreja é usado com frequência para referir-se a todos aqueles pelos quais Cristo morreu para redimir. Então eu vejo muitas vezes a pessoa falando sobre igreja, né? Os chamados para fora. E aí dando a ideia que somente vale o que eu faço fora daqui. E que eu tenho que ir para o governo, para os esportes e tudo mais. Isso é verdade. Os crentes, eles são como tentáculos. Os crentes são como embaixadas de Deus em toda a terra. Mas para serem lá, eles precisam estar aqui. Note que o Novo Testamento, a ênfase não é na devoção particular. A ênfase do Novo Testamento não é a vida particular, é a vida comum. No Novo Testamento, a igreja tem duas naturezas. Uma natureza invisível, estão em Cristo, e uma natureza visível, estão em Éfeso. No Novo Testamento, a igreja é sempre referida como invisível porque está em Cristo e visível porque ela está presente, ela tem uma identidade própria, ela é um povo próprio. Poderemos dizer que da perspectiva espiritual, quando Paulo fala estar em Cristo, a ideia aqui é de que, como não podemos ver a condição espiritual das pessoas, a igreja invisível é a igreja que Deus vê. Quando Paulo fala estão em Cristo, quem são eles? Só Deus pode ver, porque só Deus conhece a condição do coração do homem. Por outro lado, a igreja verdadeira certamente tem um aspecto visível. Estão em Cristo, estão em Éfeso. E nós podemos usar a seguinte definição: se o aspecto invisível da igreja é a igreja que Deus vê, o aspecto visível da igreja é a igreja como os cristãos a enxergam na terra. Vamos ver isso de maneira exemplar. Vamos para o livro de Atos. Atos capítulo 2, a partir do verso 40. Atos 2, a partir do 40. Se você não abriu,
Pelo pouco barulho de farfalhar de folhas, percebi que vocês não abriram. Então pode acompanhar aqui. Semana que vem vamos melhorar isso aqui, que esse roxo aqui não ficou bom não, né? Vamos passar ele para um branquinho, vai ficar lindo. Ou então, quem sabe, a gente vai trocar o projetor para um HD, né? Vamos lá, vamos para Atos capítulo 2. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa igreja tinha, primeiro, pregação do evangelho da graça de Deus. A igreja visível é a igreja como os crentes veem. E a igreja como os crentes veem, ela tem que ter pregação do evangelho da graça de Deus. Olha o versículo 40. Com muitas outras palavras os advertia e insistiu com eles: salvem-se desta geração corrompida. Então, uma igreja verdadeira, ela precisa pregar o evangelho da graça de Deus. E eu estou falando isso aqui, você pode estar pensando aí, pastor, mas isso é básico, porque estamos falando de igrejas evangélicas. Não! As igrejas pregam sobre maquiagem, sobre pet, sobre processo, propósito, uma série de outras coisas. Mas o evangelho fica escondido lá no canto. Talvez no final do dia, a gente pega ele, dá uma olhada e vamos embora. Não, irmãos, a mensagem essencial da igreja é: salve-se dessa geração corrompida. Aleluia. Pregação do evangelho da graça de Deus. Segundo, identidade própria. O que nós queremos dizer com identidade própria? Seus membros reconheciam uns aos outros. E o batismo era condição para a inclusão nessa comunidade. Por quê? Se por um lado a igreja invisível é a igreja que Deus vê, a igreja visível é a igreja que os crentes veem. E como igreja que os crentes veem, e como a igreja é a comunidade dos salvos, o indivíduo, para fazer parte da igreja que eu vejo, ou para eu fazer parte da igreja que o outro crente vê, eu preciso fazer o básico: declarar a minha fé em Cristo, já que a igreja é a comunidade dos que foram salvos. Olha aí o versículo 41. Os que aceitaram a mensagem, 2 pontos, talvez tenham alguns que não aceitaram a mensagem. Mas aqueles que aceitaram a mensagem, é o primeiro ponto. Segundo, existia uma mensagem pregada. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Como que foi acrescido? Depois do batismo. Aquelas pessoas só foram acrescentadas depois de ouvir a mensagem e ser batizadas. Eles não quebraram o protocolo. Eles não incluíram 3.000 pessoas e depois batizaram. Eles batizaram, depois incluíram. E outro ponto: foram acrescidos 3.000 pessoas. Isso me dá 2 ideias. Primeira ideia, de que existia uma lista anterior. Tinha uma lista. Porque não faz sentido você acrescentar algo que não existia. Eu só acrescento ao que já existe. Se ele tivesse dito, foi criado uma lista, era uma coisa. Aí ele falou, foi acrescentado.
Então, já existia uma lista preliminar. Segunda coisa, aqueles que entraram para um grupo objetivo, com identidade própria. Todo mundo sabia quem era. Terceiro ponto, a ceia era administrada somente aos batizados inseridos na membresia. Apenas depois de aceitar a palavra e serem batizados, os crentes eram convidados a participar da ceia do Senhor. Olha aí o versículo 42, sequência do 41. 41 diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados, naquele dia houve um acréscimo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Mais uma vez, não havia a ceia por evangelismo. Já ouviu falar na ceia por evangelismo? Não, eu vou evangelizar usando a ceia. Então diz, todo mundo toma a ceia porque eu estou evangelizando. A melhor maneira de evangelizar pela ceia, sabe o que dizer? Olha, tem um convite para você aqui. O convite que Jesus morreu na cruz para te salvar. Eu tenho até um símbolo para te dar. Aqui está o corpo dele, aqui está o sangue dele. Mas na igreja de Atos, era essa sequência. Ouviam a mensagem, eram batizados, acrescentados ao número, tomavam a ceia. Outro, liderança definida. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Existia um grupo de liderança definido. Então, alguém diz assim, eu não preciso frequentar a igreja, tem um grupo lá perto da minha casa que é um grupo de oração. Ele tem esses elementos que eu falei agora há pouco? Tem, então já é igreja. Você pode dar o nome de grupo de oração, mas tem identidade própria, tem liderança definida, tem batismo, tem ceia, é igreja. Outro, contribuições financeiras. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Interessante aqui fazer só um comentário rápido. Alguém disse para mim assim, tá vendo? A igreja de Atos era uma igreja socialista. Eu disse assim, calma, irmão. Ninguém colocou arma na cabeça de ninguém, obrigando a vender os bens e ter tudo em comum, não. As pessoas faziam isso porque queriam. O que o socialismo vai ensinar é aquela história, né? Pega a vaca de todo mundo e depois vende o leite para você, né? Enfim, a ideia é de que você é obrigado a dar os seus bens e distribuir para todo mundo. Não é isso que o texto está ensinando. O que o texto está ensinando é que você e eu, nós temos compromisso uns com os outros. Rapidamente aqui, eu não sei se você sabe. E eu não sei qual é o percentual. Mas a grande parte do que é arrecadado aqui nessa igreja é usado para missões. Sejam missões internas, suprindo os pastores dessa casa, sejam missões externas. R$1.000 todo mês para os missionários da fé, nosso amigo Adir. R$1.000 para os nossos irmãos que estão lá na Índia, Romulo e Suelen. R$700 para o Marcelo e a Lucimara, que está lá no Recife. Sabe o que eles estão fazendo lá? Olha só, você nem sabe. A sua mão está lá no Recife. Sabe o que ele está fazendo lá? Despertando vocacionados. Ele está lá para chamar pessoas para enviar para missões. Você nem sabe, mas tem uma sementinha sua, talvez espalhada em lugares do mundo, que você nunca vai. É isso aí, ó. É exatamente isso aqui. Porque o dinheiro da igreja tem que ser investido na igreja. E não em outros lugares. Seminarista, bem lembrado, meu irmão. Seminaristas da igreja. Que são financiados para poder estudar e se preparar para serem pregadores do Evangelho da Graça de Deus. E, por último, a igreja recebia os novos crentes à medida que o Senhor acrescentava. Eu gosto disso. A igreja
ia crescendo à medida que o Senhor ia acrescentando pessoas. Versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu gosto dessa parte, que o Senhor acrescentava. Irmãos, não precisamos de estratégias novas, não precisamos ludibriar as pessoas do mundo. Quantos eventos nossas igrejas às vezes fazem para enganar? Não, vamos fazer uma festa aqui, balada. Traz lá os jovens, quando chega aqui, isso aqui é do mundo, é da igreja. Aí lá no meio alguém prega, isso é da igreja. Mas a turma continua ali, na esbórnia. Não, irmãos, a nossa tarefa como evangelistas é pregar o evangelho da graça de Deus. E voltando lá no início do texto, salvem-se dessa geração corrompida. Essa é a mensagem. Bom, falando em mensagem, o terceiro ponto, a mensagem da carta. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. O ponto central da carta. Ponto central da carta é o que Deus fez por meio da obra histórica de Jesus e continua fazendo através do seu Espírito hoje. O tema central da carta é o que Deus fez no passado através de Jesus Cristo e o que Deus continua fazendo hoje por meio do Espírito Santo. A mensagem da carta, ela conta como Jesus verteu, entregou, deixou-se sangrar numa morte sacrificial pelos pecados dos homens. A mensagem da carta é que não só Jesus morreu de maneira sacrificial pelo meu, pelo seu pecado, pelos pecados daquele que aprova o Senhor salvar. Mas não só isso. A mensagem da carta é que Jesus ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus. A mensagem da carta é que ele não só ressuscitou, mas que ele foi exaltado acima de qualquer outro nome, acima de qualquer outro concorrente. Ele foi exaltado e colocado nos lugares supremos. Irmãos, a mensagem de Efésios é essa mensagem. A mensagem da carta, paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem, ela nos coloca em participação, em união com Cristo e com o seu povo. Aliás, podemos dizer que boa parte do que Paulo vai falar para frente, ele antecipa agora, né? Ele já dá um spoiler. Ele diz, graça e paz da parte de Deus. A gente usa essa expressão, eu gosto muito, né? Graça e paz do Senhor Jesus, gosto bastante. Mas às vezes nós perdemos o real significado desses dois substantivos. E esses dois substantivos, eles são muito apropriados já no começo da carta. Vou falar rapidamente dos dois. Graça. Graça indica a iniciativa salvadora e gratuita de Deus. Graça indica que Deus começa a salvação e Ele desenvolve a salvação em nós mesmos. Por isso que às vezes eu digo, a dor no nosso coração, quando você vê alguém que ouve a mensagem e não responde, não deveria ser a dor. Será que ele não está entendendo? Deus ainda não começou a obra salvadora na vida desse indivíduo. Porque quando Paulo fala graça, ele está dizendo, Deus, ele inicia a obra gratuita de salvação.
Graça representa a misericórdia livre. Preste atenção. A misericórdia livre e não merecida dada aos pecadores. A pergunta não deve ser porque Deus escolhe, mas é porque Deus me escolheu. Pensa um pouco sobre você, irmão. Aliás, pensa um pouco sobre os pensamentos que passaram na sua cabeça só nesse tempo que nós estamos aqui na igreja. Você salvaria você mesmo? Vou dizer de mim. Eu não me salvaria. Tem gente que fala assim, eu vou perguntar lá no céu quando eu chegar, por que Adão fez isso, Eva, não sei o quê, por que Moisés, Abraão e tal. Talvez a pergunta mais importante de ser feita quando chegar no céu é, por que você me trouxe para cá? Ao mesmo tempo, talvez a pergunta que mais vai ecoar no inferno é, eu não mereci estar aqui. Por quê? Porque o coração obstinado, orgulhoso do homem. Mas sigamos. Paulo não para na graça, ele fala graça e paz. Paz é muito mais do que estado de espírito. Paz é muito mais do que roupa branca na virada do ano. Paz é muito mais do que os homens estão procurando através das armas. Se você conversar com o Putin, ele realmente acredita que está buscando a paz. Talvez acredite por motivos próprios dele, não importa. Todos os grandes tiranos e assassinos estavam buscando a paz no meio da arma. Então, paz não é isso que o mundo ensina. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios, da paz que excede todo entendimento. Acho que é em Efésios mesmo, né? Não é? Efésios 3,16? Não é isso? 3,15? Dá uma olhada para mim. Não gosto de falar coisas aleatórias, não. Acho que é 3,16 mesmo. É 3, alguma coisa. Mas enfim, o que é essa paz? Então, essa paz expressa o nível de vida que passamos a viver desde que Ele nos reconciliou com Ele mesmo e uns com os outros. Essa paz aqui é a paz que é feita entre pecadores que eram inimigos de Deus e que agora estão em paz com Deus. Essa paz aqui é para dizer o seguinte, vocês eram inimigos uns dos outros, agora Deus os uniu em uma unidade pelo vínculo da paz, Efésios 4:3. A ideia aqui é dizer o seguinte, não é paz porque você vai acordar amanhã, não, eu estou em paz, não tem problema nenhum para resolver, porque eles estarão lá. Paz não é porque vai ter um mundo sem armas, não. A ideia é, agora eu estou em paz com Deus e em paz uns com os outros. Bom, talvez a sua esperança amanhã, e eu vou aplicar esse terceiro ponto, a mensagem da carta, graça e paz. Talvez amanhã, o que vai te dar esperança é a nova plataforma de governo. Talvez você está esperando hoje que o governo vai lançar um grande pacote econômico, e isso vai te dar paz, ou vai te dar esperança. Talvez a sua esperança está nos jovens da nação, nas crianças, que agora nós vamos educá-las nos caminhos do Senhor, e daqui 150 anos, nossa esperança então estará feita. Talvez a sua esperança hoje seja que amanhã você vai fechar um grande negócio. Ou talvez a sua esperança hoje é que você vai se casar com o príncipe encantado. Que na verdade é uma recriação de você mesmo, né? Eu não sei qual é a sua esperança aqui nessa manhã. Mas uma comunidade forte é criada
por experiências poderosas comuns. Sabe qual é a nossa esperança? Sabe qual é a nossa esperança? A graça e a paz do nosso Deus. Irmão, se isso não for capaz de aquecer e derreter o seu coração, não sei o que é. Se isso não for capaz de fazer você olhar para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua igreja, para as coisas ao redor da sua vida de maneira diferente, eu não sei o que vai ser capaz de fazer isso. Eu não sei. Eu não sei aonde você coloca a sua esperança. Mas o que o apóstolo Paulo quer já dar um spoiler no início dessa carta é que existe algo que nos une. Graça e paz da parte de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou para usar o texto como ele está dito de fato, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Achou aí, Efésios? Ah, mas é porque essa versão sua, né? A versão sua aí é... 3 o quê? Não, mas tem um... É verdade, me está falando amor também. Ah, Filipenses. Oh, então fala logo Filipenses. Por que você é tão poético, tão lírico, né? Tô brincando, viu? Obrigado, filho. Filipenses o quê? 4:7, que é a paz. Mas Paulo fala do amor, que excede todo entendimento. Enfim, qual é a conclusão, pessoal? Chegamos aí. Ó, ficou pequenininho, né? Não podemos deixar passar despercebido o elo vital entre o autor, os leitores e a mensagem, o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo, o autor, é apóstolo de Cristo. Os próprios leitores estão em Cristo. E a bênção, paz e graça vem para todos eles, tanto da parte de Deus Pai, como do próprio Senhor Jesus Cristo, sendo o único manancial do qual fluem graça e paz. Assim, Jesus domina a mente e enche a visão de Paulo, pois é através dele e nele que a igreja veio existir. A ideia ao concluir aqui é que existe um elo que une toda a vida do crente. A ideia ao concluir aqui é dizer que existe algo que deve encher o nosso coração, encher a nossa mente, que deve estar sempre à nossa vista. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã, ou talvez daqui a pouco, eu não sei como você, ou quais serão as grandes lutas que você vai enfrentar, se as vai enfrentar. Não sei. Eu não sei o que você vai fazer amanhã, mas de uma coisa eu sei: aqueles que estão em Cristo, estão em Éfeso, eles têm uma experiência comum. Eles partilham da mesma graça e paz, que vem de um lugar só, do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, adoramos o Senhor por Tua inesgotável misericórdia, por ser o elo que une todas as áreas das nossas vidas, por idealizar um povo que seria só Teu. Adoramos o Senhor por sua multiforme sabedoria, por conduzir a história e preservar os seus de acordo com seus propósitos eternos. Reconhecemos que temos negligenciado essa verdade. Reconhecemos que a nossa relação com Tua palavra é vaga e dispersa. Somos descompromissados com os nossos irmãos, egoístas em nossas intenções, não oramos, não contribuímos, não participamos, temos nossas agendas próprias. Por isso, clamamos pela ajuda do Senhor, pedimos sua graça para reconhecer que fazemos parte dos seus grandes planos,
que não somos um povo qualquer vivendo em torno de propósitos inúteis. Somos a expressão da multiforme sabedoria de Deus. Que essa verdade penetre o nosso coração e transforme a nossa atitude. Louvamos ao Senhor por tão grande e impressionante realidade. Somos unidos a Cristo e unidos uns aos outros pelo vínculo da paz e da graça do nosso Deus em Jesus Cristo. E por isso oramos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pessoal que está na internet aí, Deus abençoe vocês. Uma semana também abençoada em nome de Jesus.